enquanto 99% das pessoas estão por aí, falando e reagindo emocionalmente a tudo que acontece com elas na vida sem nenhum propósito, existe o 1% das pessoas que decidiu se comunicar bem. Essas pessoas que são a elite na comunicação, elas não apenas utilizam as suas palavras a seu favor, mas também os seus gestos, o seu tom de voz, tudo está relacionado com o objetivo de alcançar as suas metas e os seus sonhos. Quem se comunica bem, essa pessoa, ela transmite automaticamente autoridade, carisma, respeito. E se você quer se tornar essa pessoa, você precisa ficar nesse vídeo. Até porque eu vou te contar por qual motivo eu desenvolvi tanto a minha comunicação para que hoje eu estivesse aqui falando para você também como se comunicar. Há alguns anos atrás, eu me mudei do Brasil e vim morar na Espanha. Imagine só, um lugar totalmente diferente, pessoas diferentes, uma cultura completamente nova. E ao chegar aqui, eu me deparei com a dificuldade do idioma. Eu não imaginava que eu teria essa dificuldade, mas teve algo que eu aprendi que mudou completamente a minha vida. E em seguida, eu segui 3 passos. O que eu aprendi foi o seguinte: não importa o quanto você sabe sobre algo, qual é o seu conhecimento sobre algum tema ou sobre algum assunto, se você não sabe transmitir e comunicar isso com as outras pessoas. Quando você entende qual é o papel da comunicação na sua vida, você consegue ter melhores relacionamentos, melhores trabalhos, a sua vida começa a evoluir e você chega a se tornar essa pessoa do 1% que não apenas fala, mas comunica bem e com clareza. Tudo que nós fazemos na vida, nós necessitamos de outra pessoa, de comunicar. E é por isso que eu vou te falar quais são os 3 pilares que eu utilizei para desenvolver a minha comunicação e entrar nesse 1% de pessoas. E eu vou te dar esse passo a passo, são 3 pontos, para que você também venha transformar a sua comunicação e alcançar aquilo que você deseja através dela. E eu quero te lembrar também que algo que a inteligência artificial não pode fazer por mim e por você é comunicar, é se relacionar. E é por isso que a comunicação está ficando cada vez mais escassa. E aquelas pessoas que investem na sua comunicação terão resultados diferentes e muito superiores àquelas pessoas que não estão nem aí, estão simplesmente deixando o tempo passar. Eu preciso te lembrar que esse vídeo aqui não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo. Esse vídeo é para aquelas pessoas que querem se destacar através da sua comunicação. Ter uma comunicação assertiva, direta e que transmite aquilo em que você acredita. Você precisa trocar a insegurança pelo modo de liderança. Troque a insegurança pelo modo de liderança. Esse é o primeiro pilar. Para isso, eu vou te deixar agora o primeiro exemplo de como você vai trocar a sua comunicação, o seu modo inseguro pelo modo de liderança. Você vai ver nesse exemplo um erro e um acerto. Acompanhe. Kelly, você poderia preparar a apresentação do nosso próximo lançamento? Eu? Sim, você. Olha, eu acho que eu não sei se eu estou preparada para fazer uma apresentação. Eu nunca fiz uma apresentação, mas eu posso tentar. Eu acredito que eu posso tentar. Não sei, mas eu posso tentar. É claro que sim. Na verdade, eu estou muito feliz com esse convite. Eu vou me dedicar e fazer o possível para que essa apresentação seja memorável. Infelizmente, a maioria de nós foi ensinado a falar dessa primeira maneira, como aí no exemplo, falar com insegurança, com timidez, com medo, até mesmo retraído.
Porém, o que nós devemos fazer é mudar essa percepção e entender que uma boa comunicação ela é feita através da confiança. Até no livro A Retórica, Aristóteles ele deixa bem claro que a confiança ela é um dos principais pilares para que você tenha uma boa comunicação. Você precisa ser uma pessoa que transmite confiança e para isso você não pode transmitir insegurança. Uma coisa não está ligada à outra. Eu acredito que isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. Você está em um grupo de pessoas, principalmente quando esse grupo é um grupo novo e vocês precisam ali tomar uma decisão, ter uma ideia. Geralmente sempre tem aquela pessoa que se destaca, que é quando ela traz uma clareza, um ponto qual ninguém havia pensado, um ponto que é mais simples e que é resolutivo. Essa pessoa, ela se destaca porque a sua comunicação foi clara e trouxe resultados. Vamos agora para o segundo pilar. Você já imaginou? Você vai a um restaurante estrela Michelin. Quando você chega nesse restaurante, você pede o prato mais famoso daquele lugar. Porém, quando ele é servido para você, esse prato, ele vem um prato de plástico com aquela colherzinha de criança, sabe? Infantil. Qual é a imagem que você vai ter daquele prato? Com certeza vai ser muito diferente daquilo que você esperava. Até porque o prato pode ser muito bom, mas se ele não vem embalado, se o conjunto da obra ali não é o que você espera, a sua impressão com relação àquilo, ela diminui. É a mesma coisa que acontece na sua comunicação. Você pode ser uma pessoa com excelentes ideias, você pode ser muito inteligente, ter um ótimo repertório para transmitir, mas se na hora de comunicar você fica inseguro, com medo e receio, você acaba, infelizmente, passando uma imagem para as pessoas de que o que você vai falar também não tem credibilidade, segurança e fiabilidade. A maneira como você fala é também a maneira como você é visto. Quantas pessoas por aí você já não viu falando uma coisa, até pode ser uma besteira enorme, falando algo que não tem nada a ver, mas quando ela abre a boca, ela fala com tanta confiança, ela fala com tanta destreza que ela consegue arrastar multidões. A mesma coisa é o contrário. Você pode falar uma verdade, você pode estar falando um conteúdo excelente, mas se você fala sem confiança, que seria como a embalagem do seu conteúdo, você acaba transmitindo para as outras pessoas essa falta de conteúdo. E isso gera o quê? Falta de confiança no que você fala, na sua pessoa e no que você está querendo transmitir. Para você comunicar como o 1%, as pessoas que realmente são a elite da comunicação, eu vou te deixar 3 dicas que são muito valiosas. A primeira delas é que você vai utilizar o silêncio, as pausas, como estratégia na hora da sua comunicação. Perceba, quando uma pessoa ela está muito ansiosa, muito insegura, ou ela fala rápido demais, ou ela fala muito lento e acaba embaralhando as palavras. O silêncio, ele na verdade é uma pausa estratégica que faz com que o seu interlocutor ele venha pôr mais atenção no que você está falando, ele vai entender que aquilo, naquele momento do silêncio, você está querendo enfatizar aquilo que você acabou de falar. Segunda dica, domine a sua linguagem corporal. Antes de você sequer abrir a boca, o seu corpo já entregou muita coisa. Quando você estiver falando, o seu corpo precisa confirmar aquilo que você está querendo dizer. Se acontece o contrário e você passa uma imagem de insegurança, as suas palavras acabam sendo invalidadas pela sua linguagem corporal. Terceira dica, elimine os vícios de linguagem, que seriam aquelas coisas, né? Todo momento você fica falando, é isso, então, eu fui lá no mercado e eu comprei tal coisa e
deixa eu ver, enfim, ou tipo, né? Aquelas pessoas que ficam falando tipo o tempo todo. Tipo assim, então eu fui lá e tipo assim, foi muito legal e tipo, que pessoa bacana e tipo, não. O segredo aqui para você eliminar esses vícios de linguagem é você incluir as pausas estratégicas. Ao invés de você querer ficar enchendo o seu vocabulário e não deixando um momento de silêncio, quando você inclui essa pausa estratégica, você consegue também remover todos os vícios de linguagem. Faça o teste aí na sua casa e veja como funciona. Essas foram as 3 dicas para que você venha subir o nível da sua comunicação para aquelas pessoas que fazem parte do 1%. Agora nós vamos falar do último pilar, mas não menos importante, pelo contrário. Esse eu considero que é o mais importante, que é a gestão das suas emoções. Você não pode deixar que o orgulho do outro, o ego do outro ou as emoções das outras pessoas definam e pautem a sua reação. Eu quero agora que você veja esse exemplo. Kellen, eu reparei que você na última semana se atrasou pelo menos umas 3 vezes. E eu estou um pouco preocupado. Anda acontecendo algo? 3 vezes na última semana? Mas é claro, você não vê. Eu moro longe, eu trabalho feito uma condenada aqui nessa empresa. Você não reconhece o meu esforço e por causa de poucos minutos você ainda quer me questionar? Olha, realmente, eu estou tendo dificuldades para chegar no horário no trabalho. Porém, eu quero que você saiba que eu já estou me ajustando e que isso não voltará a se repetir. E obrigada pela oportunidade de poder me retratar. Até mesmo os maiores líderes do mundo lidam diariamente com a gestão das suas emoções. Por isso, quando eu cheguei aqui na Espanha, como eu já te falei, eu entendi que o idioma não era o meu maior desafio, e sim a maneira como eu me comunicava com as pessoas, que fez total diferença na hora do meu desenvolvimento para que eu chegasse a me tornar esse 1% das pessoas que comunicam com clareza. E é por isso que eu quero deixar um desafio aqui para você. Nos próximos 7 dias, você vai se comunicar com confiança, independente da situação na qual você se encontra. Você não vai utilizar vícios de linguagem, vai utilizar o silêncio como uma maneira estratégica para que o outro te ouça, te escute, para enfatizar algo que você tem a dizer e, principalmente, você vai dominar as suas emoções e não vai se deixar ser pautado pela ação do outro. Tá bom? Eu quero te dizer que se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, que você se inscreva, deixe aqui o seu like, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa desse conteúdo, assim o YouTube vai entender que você está gostando dos meus vídeos e vai entregar esse vídeo para mais pessoas. E não se esqueça, você está a uma única palavra de mudar a realidade da sua vida. Qual será a sua próxima palavra?